Livro de Números, capítulo 16. E Corá, o filho de Izar, do grupo das famílias de levitas de Coate, teve o atrevimento de se revoltar contra Moisés. Ele se juntou com 3 homens da tribo de Ruben, e 2 deles eram os filhos de Eliabe, e se chamavam Datan e Abiram, e o outro era On, filho de Pelete. E Corá também chamou mais 250 homens de fama, que eram líderes escolhidos pelo povo. Eles foram juntos falar com Moisés e Arão, dizendo: Agora chega, todo o povo pertence a Deus, o Senhor. Cada um deles é de Deus, e o Senhor está no meio deles. E então, por que vocês querem mandar no povo de Deus? Então Moisés, ouvindo isso, ajoelhou-se e encostou seu rosto no chão, e disse o seguinte a Corá e a todos os seus seguidores: Amanhã cedo o Senhor nosso Deus nos mostrará quem é dele, quem foi separado para o seu serviço. Então Deus fará com que chegue ao seu altar aquele em que ele escolheu. Então amanhã cedo vocês e os seus seguidores vão pegar os seus queimadores de incenso e colocarão brasas e incensos neles e os levarão para o altar. Então vamos ver quem de nós o Senhor escolheu. E agora chega, levitas. Porém Moisés disse mais a Corá: Escutem, levitas. O Deus de Israel separou vocês do resto do povo para poderem chegar perto dele, para fazer o seu serviço na tenda do Senhor e para realizarem as cerimônias em favor do povo. Ou será que isto não basta para vocês? Deus deu a vocês e a todos os outros levitas esse privilégio, e agora vocês estão querendo até o sacerdócio? Então, quando vocês reclamam contra Arão, não é dele que vocês estão reclamando, e sim contra Deus. Então Moisés mandou chamar Datan e Abiram, os filhos de Eliabe, mas eles não foram. Será que para você não basta ter nos tirado de uma terra rica e boa, a fim de nos fazer morrer nesse deserto? E além disso ainda quer mandar em nós? E na verdade você não nos trouxe para uma terra boa e rica, e nem nos deu campos e plantações de uvas para serem da nossa propriedade, e ainda por cima está querendo nos enganar? Então nós não vamos. Então Moisés ficou muito zangado e disse a Deus: Ó Senhor, não aceite, Senhor, as ofertas desses homens, pois eu nunca prejudiquei nenhum deles e nunca tirei deles nem mesmo um jumento. Aí Moisés disse a Corá: Amanhã vocês e os seus 250 homens venham até a tenda sagrada, e Arão também estará ali. E cada um de vocês pegará o seu queimador de incenso, colocará incenso e brasa e o levará até o altar. Assim, todos pegaram os seus queimadores de incenso, colocaram brasas e incenso, e ficaram na frente da tenda sagrada, junto com Moisés e Arão. Então Corá reuniu todo o povo, e eles ficaram diante de Moisés e Arão na entrada da tenda da congregação. Então, de repente, a glória do Senhor apareceu para todo o povo. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: Saiam vocês 2 do meio dessa gente, pois eu vou acabar com eles agora mesmo.
Mas Moisés e Arão ajoelharam-se e encostaram os seus rostos no chão e disseram: Ó Deus, és tu que dás vida a todos. E será que por causa do pecado de uma só pessoa, o Senhor vai ficar irado com todo o povo? Então o Senhor respondeu a Moisés, dizendo: Diga ao povo que saiam de perto das barracas de Corá, de Datan e de Abiram. Então Moisés saiu e junto com os líderes do povo foram onde estavam Corá, Datan e Abiram. E Moisés disse ao povo: Afastem-se das barracas desses homens maus e não toquem em nada que sejam deles, senão vocês também serão destruídos por causa dos pecados deles. Então o povo se afastou das barracas de Corá, Datan e Abiram. E Datan e Abiram saíram e ficaram na porta de suas barracas, com as suas mulheres e os seus filhos. E então Moisés disse ao povo: Eu vou dizer como vocês vão ficar sabendo que não fui eu que resolveu fazer tudo isso. Porém eu fiz todas essas coisas porque o Senhor, meu Deus, me mandou. Se esses homens tiverem morte natural como todos os outros, sem nenhum castigo de Deus, então o Senhor não me enviou. Mas se ele fizer acontecer alguma coisa fora do comum, e se a terra se abrir e engolir essa gente com tudo que eles têm, e eles descerem vivos para o mundo dos mortos, então vocês ficarão sabendo que esses homens rejeitaram o Senhor. E aconteceu que Moisés, acabando de falar isso ao povo, a terra se abriu e engoliu eles, os engolindo com tudo que eles tinham, com suas famílias. Então eles desceram vivos para o mundo dos mortos, com tudo que eles tinham. E a terra os cobriu, e eles desapareceram. E ouvindo os gritos deles, todos os israelitas saíram correndo e gritando: a terra vai nos engolir também! Corram, corram! E então o Senhor mandou fogo e matou aqueles 250 homens que haviam acendido o incenso. Aí então o Senhor Deus disse a Moisés: Diga a Eleazar, o filho do sacerdote Arão, que pegue os incensários do meio do resto dos incêndios e espalhe as brasas para longe que ainda estiver dentro deles, pois os queimadores de incenso, eles são sagrados. Eles ficaram sagrados quando foram oferecidos no altar do Senhor. Portanto, pegue então os queimadores de incenso desse povo que foram mortos por causa dos seus pecados, e deles faça folhas finas de metal, e com essas folhas preparem uma cobertura para o altar. E isto será um aviso para o povo de Israel. Então o sacerdote Eleazar pegou os queimadores de incenso de metal dos homens que tinham sido mortos e mandou que deles fossem feitos folhas de metal para cobrir o altar. E conforme o Senhor havia dito a Moisés, isto ficou sendo um aviso aos israelitas para que nenhuma pessoa que não seja descendente de Arão venha queimar incenso diante do Senhor e seja castigada, assim como aconteceu com Corá e os seus seguidores. Porém, no dia seguinte, os israelitas começaram a reclamar de Moisés e de Arão, dizendo: Vocês mataram os povos israelitas, o povo de Deus,
o Senhor. E depois que todos se reuniram para protestar contra Moisés e Arão, eles se viraram para a tenda sagrada e viram que a nuvem estava cobrindo toda a tenda, e a glória do Senhor apareceu. E Moisés e Arão foram até a frente da tenda. E o Senhor disse a Moisés: Saiam vocês dois do meio desse povo, que eu vou destruí-los agora mesmo. Então Moisés e Arão se ajoelharam e encostaram suas faces no chão. E Moisés disse a Arão: Pegue seu queimador de incenso, coloque nele algumas brasas do altar e jogue incenso em cima delas. E vá depressa até o lugar onde o povo está e ofereça o sacrifício para conseguir o perdão do pecado deles. Vá depressa, pois a ira do Senhor apareceu e já começou a epidemia. Então Arão correu e pegou o queimador de incenso e fez como Moisés havia ordenado, e correu para o meio do povo. E quando viu que a epidemia já havia começado, ele jogou o incenso nas brasas e ofereceu o sacrifício para conseguir o perdão dos pecados do povo. E com isso a epidemia parou, e Arão estava lá de pé entre os vivos e os mortos. E naquela epidemia morreram 14.700 pessoas, fora aquelas que haviam morrido antes na revolta junto com Corá. Então, quando acabou a epidemia, Arão voltou para a entrada da tenda, junto de Moisés.